Eu já convido a igreja para estar abrindo as suas Bíblias em Hebreus 10, versículo 38 e 39. Somente esses dois versículos nós estaremos lendo para a glória do Senhor. Amém? Jesus está aqui. Glória a Deus. Tem fogo aí? Hebreus 10, versículo 38 e 39. Amém. Tem alguém procurando ainda? Vamos esperar, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daquele que se retira para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Podeis assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor, amém? É uma responsabilidade muito grande estar aqui nesta noite para ministrar a palavra do Senhor. E é com temor que eu estou aqui, e orando e clamando a Deus para que Deus me desse a chave, a janela, e mostrasse para mim o que eu poderia falar, o que Ele queria falar. Porque o que eu acho não funciona na obra de Deus. E o que eu quero também não funciona na obra de Deus. Quem direciona tudo é o Espírito Santo de Deus. E Ele colocou no meu coração para falar sobre a fé. E falar que a fé é uma chama que não pode se apagar em nós. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Amém. Tem fogo aí? Aleluia. Não deixe essa chama apagar na sua vida. Amém? Então aqui está. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Glória a Deus. Lá em Lucas 18, no versículo 8, o Senhor disse: quando, porém, o Senhor vier, será que ele achará fé na terra? Esta mensagem é uma mensagem de despertamento, e que nós precisamos ficar atentos, porque o inimigo ele quer roubar a nossa fé. Tudo que ele faz e planeja é para roubar a minha fé e a tua fé. E se isso acontecer, é o fim. Mas nós estamos firmados na presença do Senhor. E a minha fé e a tua fé, aleluia, está em Cristo Jesus. E nós estamos escondidos nele. Amém? Glória a Deus. Então, nós precisamos estar firmes, porque a fé é um dom de Deus. E eu quero falar sobre a fé que uma vez nos foi dada. Foi Deus que me deu esta fé. Foi Deus que te deu esta fé. Aleluias. E a fé é o firme fundamento. Nós precisamos estar firmes na promessa do Senhor. E aqui, nós precisamos entender que esta fé precisa ser cultivada. Ela não pode ser uma fé que começa com tanto fogo, mas no final, no meio ela vai ficando frágil. Não, o Senhor quer firmar a nossa fé. Nós precisamos estar firmados em Cristo Jesus. A nossa fé não pode abalar. Venha o que vier, a nossa fé tem que estar firmes em Cristo. Porque ela foi dada por Deus. Ela foi me dada por Deus e foi dada a você pelo nosso Deus. Então, lá em Levítico 6, no versículo 12, está dizendo assim, e o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Tem que ter fé continuamente na tua vida. Estas chamas têm que estar viva em nossas vidas. Quem tem fé tem discernimento de Deus. Quem tem fé, quem tem fogo no altar, sabe quando o pecado está chegando, quando o inimigo está se aproximando. Ele vence o pecado. Aleluias. Quem tem fogo vence o pecado. Glória a Deus.
Deus é fiel. Então, o fogo precisa estar na nossa vida. E a gente pode ver homens de Deus que foram fiéis ao Senhor e que não deixou a sua fé vacilar. A gente pode ver Abraão, que é um homem de Deus, e a qual o Senhor pediu algo para ele tão terrível, mas ele foi aprovado diante do Senhor. Certa ocasião, ele estava tão feliz com o seu filho, e ele ouve uma voz do céu, Deus bradando e dizendo: Abraão, vai até a terra de Moriá, até o monte de Moriá, e ofereça ali o seu filho a mim. Ofereça ele em sacrifício. E ele não se abalou, mas foi fiel e foi oferecer o teu filho naquele monte. Ele foi ali oferecer o teu filho em sacrifício ao Senhor. Mas a palavra do Senhor disse que quando ele preparou tudo e que ele foi imolar o cutelo, veio também uma voz do céu que dizia: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que tu amas a mim. Aplauda Jesus, porque isso é motivo de alegria e nos desperta. É uma fé tremenda. E este fogo continuou em sua vida. E ele ensinou ali o teu filho. Nós precisamos também ensinar aqueles que estão por perto de nós com a nossa fé. E não é só falando, eu tenho fé. Eu preciso ensinar os meus filhos, meus netos, a minha família, os meus amigos, que a minha fé é firmada no Senhor. Qual será a minha reação quando vem uma tempestade? Será que eu entro em desespero? Será que eu não uso um fruto do Espírito que diz a temperança? De repente, acontece algo na minha casa e eu entro em desespero. Mas eu preciso entender que lá tem uma igreja me olhando. Os meus filhos estão olhando qual é a minha reação. Os teus filhos estarão ali olhando qual a sua reação. Os teus amigos também. Os teus vizinhos também, os teus parentes também. Porque se tem uma coisa que é difícil e que a gente não pode ficar tranquilo, é com pessoas. Às vezes a gente pensa que não, mas tem muita gente nos observando. Há uma nuvem de testemunho, né? E um dia eu percebi que na minha casa eu não poderia ficar à vontade. Eu pensava que ali eu podia ficar à vontade. E falar o que queria, e fazer o que eu queria. Mas não, existia ali uma igreja, os meus filhos, me olhando e observando qual é a minha reação. Qual a minha atitude diante dos problemas. Como eu ia fazer, como eu ia falar, como eu ia resolver, como eu ia agir. Aleluias. E aí eu descobri que ali eu não poderia ficar à vontade. Olha, igreja, é muito sério. A nossa fé, ela precisa ser uma fé firmada no Senhor. E termos convicção daquilo que estamos fazendo. E do que estamos servindo. Se é verdadeiramente um Deus poderoso. Se nós estamos realmente com o nosso coração firmado, igual é Abraão. Sabe por quê? Porque muitas vezes os nossos filhos não têm desejo do nosso Deus. Não têm interesse pelo nosso Deus. Porque às vezes nós não vigiamos e falamos tudo que acontece de provas, de tristeza, de lutas, de perseguições que nós passamos, até mesmo dentro da igreja. Mas é necessário vigiar, porque lá está uma igreja que está observando o que eu falo, o que você fala. E nós precisamos vigiar. Há coisas que nós não podemos falar perto de qualquer pessoa, porque nós vamos abater a fé de alguém. E nós precisamos entender que somos chamados para mostrar uma fé viva, confiante no Senhor.
O fogo não pode parar. O fogo não pode acabar, nem no meu altar e nem no teu altar. Antigamente o altar era com incenso, era ali oferecido várias coisas. Mas hoje eu tenho que ter a convicção que o altar sou eu. E que o fogo não pode apagar. Ele tem que arder continuamente dentro de mim. E este fogo é o Espírito Santo. Este fogo, aleluia, é o Espírito de Deus. E a Bíblia diz: não apagueis o Espírito Santo. Não apagueis. Às vezes nós apagamos o Espírito Santo com as nossas falas, com os nossos pensamentos altos, com a nossa atitude, com as nossas reações desaprovadas diante do Senhor. Imagina se Abraão tivesse falado para Sara, as coisas iam tudo virar o contrário. Nada ia acontecer conforme a vontade do Senhor. Mas ele ficou em silêncio e foi com o seu filho, levantou pela manhã e foi com o seu filho oferecer ali em sacrifício vivo ao Senhor. E ele mostrou uma atitude de fé, de confiança em Deus. E ele voltou com um menino vivo. Você pode aplaudir por isso? Deus sabe o que faz. Cuidado com o que você fala alto dentro da sua casa. Você pode apagar a chama que está no coração do teu filho, do teu neto, do teu irmão. Verdade, Deus me chamou a atenção. Ele disse: não fica à vontade na sua casa não. E eu fui uma pessoa ensinada por uma mulher de fé. Mas eu quero falar de algumas pessoas antes disso. Eu quero falar aqui que também Moisés teve fogo no seu altar. E ele contemplou, aleluias. A Bíblia diz que ele estava num monte, e ali rebanhando as ovelhas para o seu sogro. E de repente ele viu, no monte Horebe, uma chama. E no meio da chama havia uma sarça, que não se consumia, ela queimava. Aleluia, era o fogo de Deus. Também podemos ver um homem de Deus, cheio da presença do Senhor, Elias. Elias, ele enfrenta agora os profetas de Baal. Estão todos ali. E ele tinha comunhão com Deus. Ele tinha convicção do Deus que ele servia. E agora ele clama a Deus e fala: Deus, manda fogo agora, para que esse povo veja quem é Deus, quem é o Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor respondeu com fogo, aleluia, e foi, aleluia, consumido toda a água que estava ali. Aleluias. E sabe o que aconteceu? O povo reconheceu que era Deus vivo, aleluia, ali. E eles se curvaram e falaram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Porque havia fogo na vida de Elias. E o povo reconheceu que ali era um homem de Deus. A gente vê também na vida de Isaías, que ele estava no templo e de repente vem um serafim e pega uma brasa do altar e toca com a tenaz nos lábios de Isaías e purifica Isaías. É o fogo de Deus também, aleluia, atuando, trabalhando. E eu creio que o que está impuro em mim, o que está impuro em você, Deus vai mandar fogo, aleluia, e vai nos purificar nesta noite. Porque eu quero chegar no céu. Você quer também? Você quer chegar no céu, aleluias. Somos, aleluia, homens e mulheres convidados a seguir o Mestre. E até o final, nós temos que manter a nossa chama acesa. Podemos ver também que Paulo,
Ele disse no final da sua carreira: combati o bom combate, terminei minha carreira e guardei a minha fé. Você tem guardado a tua fé? Tem que guardar a fé, porque existe alguém que quer roubar a minha fé e a tua fé. Mas aqui também nós podemos ver outro homem que tinha fogo na sua vida e pôde contemplar, Ezequiel. Ele também viu como fogo, aleluia, o Espírito de Deus. E saía fogo do altar, do trono de Deus, na sua visão. E ele teve essa visão porque ele tinha convicção do Deus que ele servia. Quem tem convicção, vê fogo do céu descer. Quem tem convicção, aleluias, vence o pecado. Quem tem convicção, aleluia, ora e Deus restaura vidas. Quem tem convicção, quem tem fogo no altar, abra a sua boca e, aleluia, ganha vidas para Jesus. Quem tem convicção, aleluias, pode até entristecer, mas no outro dia está cantando o hino da vitória, não ficará prostrado, porque o fogo de Deus faz isso na nossa vida. Xarabaia, suricanta, labacheias. E a nossa fé precisa ser cultivada. E nós precisamos entender que nós somos, aleluia, os agentes de Deus na terra. Seu filho está te olhando. Sua irmã está te olhando. Sua amiga está te olhando. Seu amigo está te olhando, está te observando. Está me observando. Lá no trabalho, lá na minha casa, as minhas atitudes. E era assim comigo. Eu tive uma professora maravilhosa que era minha mãe. A minha mãe era uma mulher de fé. E eu senti de Deus, de contar aqui, porque eu já contei na tarde de adoração, mas o Espírito de Deus diz, você vai falar, porque ali tem pessoas que precisam ouvir. E a minha fé realmente foi trabalhada através de uma mãe que orava, que incansavelmente, aleluia, batalhava pelos filhos, para eles crescerem no caminho do Senhor. E então, aqui na Vila Formosa, eu sou uma moradora, uma das primeiras moradoras. Meu pai ajudou a construir este conjunto da Vila Formosa. E a primeira etapa aqui, ela foi construída, e meu pai fez parte do final da construção. E todos que faziam parte da construção, tinham direito de tirar uma casa. E então, naquela época, terminou o trabalho, e ele teve que afastar e ir para a fábrica de cimento, que eu não sei nem onde fica, mas eu sei que é por aqui perto. Quem conhece a fábrica de cimento? Aqui. Cocalzinho? Amém, é esse lugar. Nunca esqueci esse nome, porque faz parte de um testemunho de fé. E ali, meu pai foi trabalhar nessa fábrica de cimento, e minha mãe com os filhos todos pequenos. A dificuldade muito grande. Meu pai já tinha acabado o serviço aqui, deixou pouco dinheiro para ela. E vocês sabem que criança come demais. Só Jesus na causa. Então ele foi trabalhar e ficou 2 meses longe. E aqui não havia quase ninguém. Só tinha uns 10 moradores na Vila Formosa. E eu era uma delas, a minha mãe era uma delas, né? E ali tinha 2 vizinhos. Um na esquerda e mais um depois, 3 casas depois. E depois os outros espalhados por aí, na vila. E ali, minha mãe começou a passar a dificuldade, porque o dinheiro acabou. E ela começava a orar a Deus. E todos os dias a minha mãe fazia o culto doméstico. Coisas que eu também não fiz. Muitas vezes eu não fiz com os meus filhos. Não segui o conselho dela, porque isso é real. Eu não vou mentir. Na verdade, o culto doméstico é uma bênção na nossa vida. E ela fazia todos os dias o culto doméstico.
E já tinha mais ou menos uns 2 meses que meu pai estava sumido, não tinha notícia, porque naquela época não tinha telefone. Acho que nem de orelhão, eu não me lembro, né? Não tinha notícia de ninguém. E ela, meu Deus, esse homem não vai voltar não, já acabou tudo. Mas Deus cuida, aleluia. Deus cuida. Ele é fiel, aleluia, da nossa vida. E ali, minha mãe disse um dia, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque já acabou tudo. Mas eu não sabia como aconteciam as coisas e nós nunca morremos de fome. Mas eu me lembro muito bem de eu indo na Alto da Bela Vista, onde não tinha nenhuma casa, e eu catava broto de abóbora para fazer. E eu lembro direitinho, com arroz e feijão, era uma delícia. Mas, de repente, acabava até os brotos de abóbora, porque todos os dias nós íamos lá buscar. Mas um certo dia, veio um projeto chamado Samaritano, e eles distribuíam leite, distribuía também fubá, era coisa maravilhosa. Menino, mas como nós ficamos felizes com esse projeto. E ali fomos enriquecidos com essa bênção. Mas precisávamos de comer outras coisas, arroz, feijão, e tinha acabado tudo. E minha mãe reuniu a gente e falou assim, olha, eu vou lavar roupa para as pessoas que tem aqui. E eu me lembro muito bem que uma vizinha disse assim, mas só tem poucos vizinhos, só tem 10 vizinhos, mas eu vou lavar mesmo assim a roupa. E ali, ela foi lavar esta roupa, saiu e achou 2 pessoas que deu para ela roupa para lavar. E um dia, ela está lavando a roupa e ela disse assim, Marlene, que era minha irmã, e eu, vai lá e olha nos bolsos se tem alguma coisa, porque se tiver alguma coisa, nós vamos devolver. E eu coloquei a mão no bolso e tinha uma nota muito grande na época. Uma nota tremenda. Eu falei, mãe, que bênção. Agora nós vamos comprar coisa. E ela disse, não é nosso. Vai lá devolver. E eu fui devolver. E eu me lembro até agora do nome da pessoa. Ele tinha um apelido. Não é vergonha, porque é o meu testemunho. E ele tinha um apelido que ele chamava Pernaiada. Eu não sei se alguém lembra dessa pessoa aqui. Lembra? Exatamente, foi o Pernaiada. Ele dava a roupa para minha mãe lavar. E aí eu fui lá, ela disse assim, vai lá, Sônia, e devolve para ele, fala para ele que a nota estava lá. Quando eu cheguei lá, eu fui triste, porque eu não achei aquilo ali certo. Para mim, ela tinha que comprar comida, porque nós tínhamos achado, mas criança, né? E ela disse, vai devolver. Quando eu cheguei lá, ele disse assim, olha, não, fala para a dona Sebastiana, pela honestidade dela, ela pode ficar com a nota. Aplauda Jesus. Xarabassurianda, labacheias. E tudo isso eu ficava observando a minha mãe. E aí, quando eu cheguei lá, que ela falou, ela agradeceu a Deus, levantou a nota para cima e agradeceu a Deus. Senhor, obrigado. Que Deus possa abençoar o Pernaiada, porque ela conhecia ele como Pernaiada. E aí ela deixou a gente e foi para comprar. Irmãos, eu me lembro de um sofazinho, de umas canelinhas pretas, amarelo, de umas canelinhas pretas. Quando chegou a compra, ficou cheinho, tudo suprido. Aleluia, tinha tudo para a gente comer. Este é o cuidado de Deus. É a fé em Cristo Jesus. Aleluias. E minha mãe vai ensinando a fé. E agora, passa mais um tempo, acabou as coisas. E ali, ela, em desespero, fazendo aquele ciclo de oração de novo, aquele culto doméstico. De repente, ela está lá fazendo e ela colocava para ler, todos os dias era escalado um para ler a Bíblia e outro para louvar. E tinha que fazer, senão apanhava. E a gente estava ali louvando ao Senhor, de repente bate na porta. E não tinha nada para comer. Eu me lembro até hoje da chaleira que ela tinha colocado para fazer e dar para nós um chá. Só havia chá de ervacideira. E ali eu lembro direitinho do fogão, eu lembro daquela chaleira, estava ali aquela chaleira, e ela disse, quando terminar
aí vai esfriando, quando terminar o culto doméstico, a gente vai tomar. E o meu irmão disse, mãe, não tem nenhum pão. O meu irmão Elias. E ela disse, não, Deus proverá. Essa palavra funciona na minha vida. Deus sempre provê. Porque ela foi gravada no meu coração pela minha mãezinha. E ali, estamos lá, e de repente bate na porta. E a pessoa, eu não vou falar o nome porque ela mora por aqui. Tem parente dela aqui. Já até falei para a Margarete que tem uma pessoa aqui, que é filho dela, que mora, que tem um comércio aqui nessa avenida. E ela bateu na porta e disse assim, Dona Sebastiana, aqui está o pão, porque eu sei que seu marido está longe e vocês estão sem nada para comer. E ali, ficamos felizes, todo mundo gritando e contemplando aquele pão. Quem lembra que os pães, eles vinham num papel embrulhado. Não era em saco, era num papel grosso, embrulhado. E aí, minha mãe falou assim, ninguém vai mexer no pão. Só depois que terminar o culto doméstico. E a gente terminou com a maior alegria aquele culto doméstico. E era uma alegria tremenda, porque agora a gente tinha a certeza que ia comer pão. E o culto doméstico terminou, aleluias. E minha mãe encheu a nossa xícara de chá de erva-cideira. E agora a gente vai desembrulhar o pão. Quando ela desembrulhou o pão, era cocô de cavalo. Uma vizinha fez isso. Mas eu me lembro da atitude da minha mãe. Que não foi uma atitude de xingar. Não foi uma atitude de blasfemar, de murmurar. Mas foi uma atitude de agradecer a Deus. E eu fiquei olhando. O meu irmão, que ele era, já falei que ele era muito guloso. Ele já pensava no almoço, no almoço pensando na janta. Já cobrava, no almoço ele já cobrava a janta. Porque a fome era grande e ele ficava desesperado. E ele falou assim, agora mãe, o que a gente vai fazer? E ela mais uma vez, Deus proverá. Mais uma vez ela disse, Deus proverá. E ela chorou, porque eu lembro das lágrimas que caiu. Isso a minha mãe fez, ela chorou. Com aquela atitude da vizinha. E ela foi para o quarto, e eu era muito curiosa. E eu ficava sempre cuidando da minha mãe, porque ela sofria de epilepsia. Eu e a Marlene ficava de olho. E meu pai saía e falava, olha, cuida da sua mãe, cuidado com ela, porque de vez em quando ela bate a cabeça. E a gente ficava cuidando dela. E naquele momento eu pensei, ela vai chorar, ela vai entrar em pânico. E ela foi para o quarto e dobrou o joelho. E eu me lembro direitinho das palavras dela, agradecendo a Deus. Falei, Senhor, que o Senhor possa abençoar essa vizinha. Não vou falar o nome dela aqui, porque ela está por aqui. E ali, eu falei assim, meu Deus, mas a minha mãe, eu tinha que matar essa mulher. Eu pensando, né? Pensando alto, mas não falei, porque se falasse, ela mandava a mão na boca. E ali, de repente, eu ali olhando ela, porque ela tinha problema de epilepsia, mas ela continuava orando, ficou um tempão orando. De repente, fez um barulho muito grande na casa, na telha. E minha mãe disse assim, meninos, pelo amor de Deus, não joga bola em cima da casa. E ela disse assim, aí os meus meninos, os meus irmãos lá fora, não mãe, não é bola, é uma galinha. Uma galinha. Sim, uma galinha. Voou e caiu em cima da telha. Olha o milagre de Deus. E ali, a minha mãe levantou e foi lá, e todos nós também, né? Na expectativa de ver a galinha. Aí eu falei assim, agora a gente vai fazer uma galinha muito gostosa, né mãe? Ela falou, negativo, não é nossa. E eu falei, mas minha mãe parece que não é certa da cabeça não. Tinha que fazer esta galinha para nós. Aí, ela disse não. Marlene, Elias e Sônia, pega a galinha e vai nos 10 vizinhos que tem aqui. Nos vizinhos, não sei se tem 10 ou 11, mas vai lá e pergunta se é deles. E eu fiquei irada e fui procurar quem é o dono da galinha. E eu me lembro muito bem que o meu irmão colocou ela debaixo do braço e saiu com essa galinha. Foi tão difícil, porque era longe o conjunto grande e teve que ir nos vizinhos todos.
E ninguém era dono da galinha. Aí nós voltamos, mãe, não tem ninguém que é o dono da galinha. E ela disse, tem certeza? Foram em todos? Fomos, em todos. O resto das casas está tudo fechada. E não tem ninguém. Ela falou, então tá bom. Então agora nós vamos fazer a galinha. Não. Ela vai ficar amarrada, vai lá, Elias, amarra ela lá no fundo. E deixa ela lá. Se 6 horas da tarde não aparecer ninguém, aí a gente faz a galinha. Todo o nosso semblante caiu. Porque a gente queria comer a galinha. Mas a minha mãe disse negativo. Não é nossa, a gente tem que esperar. Irmãos, eu lembro muito bem que toda hora, mãe, quantas horas? Mãe, quantas horas? Quantas horas? Desesperado. Aí deu 6:05. Minha mãe disse, agora nós vamos matar a galinha. Oh, Jesus, que coisa linda. Me lembro muito bem que ela acendeu o fogo lá fora e colocou água para ferver e foi matar esta galinha. Até hoje eu lembro do gosto da galinha. Isso foi a provisão de Deus. Deus não deixa o seu povo desamparado. E ela me ensinou ali a fidelidade, a honestidade. Ela me ensinou também a fé. Tentaram envergonhar, mas Deus providenciou e houve um grande milagre ali. E nós comemos uma galinha muito abençoada no final da tarde. Aplaude a Jesus, porque isso é muito bom. Então, dentro da nossa casa, nossos amigos estão observando qual é a nossa atitude. Eles vão olhar qual é a minha atitude, a minha ação diante de uma situação. E muitas vezes nós somos desaprovados, porque entramos em desespero. Não, quando alguém entrar na sua casa, mostre para ele não só em palavras. Vamos mostrar em ação, em atitude. Porque há alguém nos olhando. Há alguém observando qual a minha atitude de fé. Se o meu Deus verdadeiramente é vivo. Se funciona. Mas eu creio no Deus que eu sirvo. Você crê no Deus que você serve? Glória a Deus, aleluias. Precisamos estar atentos. Então, foram muitos testemunhos. E eu comecei também ensinando os meus filhos a fé. E quantas vezes aconteceu lá em casa, e no final de tudo que eu pensava, aqui eu posso ficar à vontade, os meus filhos me exortavam. Falavam, mãe, isso não é coisa de crente. E eu falei, receba aí o cajado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente ensina uma coisa e esquece. Precisamos saber o que estamos falando e qual atitude estamos tomando. Então, muitas vezes aconteceu coisas na minha casa e Deus abençoou a minha vida. Coisas que eu fui desaprovada, mas coisas que eu fui aprovada também, porque eu aprendi com a minha mãe. E uma das que eu contei aqui, porque é isto que Deus quer de mim nessa noite. Falar sobre a fé. Deus não te desampara. Deus não me desampara. Essa luta que você está passando faz parte do projeto de Deus. Ele não deixa o seu povo. Não entre em desespero. Por exemplo, quando estamos passando pela enfermidade, a nossa atitude primeiro não é ir para o médico. A nossa atitude primeiro é orar a Deus. Reclamar a Ele. Se a oração não resolver, aí nós vamos procurar um médico, porque é ensinamento do Senhor. Precisamos agir primeiro com a fé. Porque existem enfermidades que é para o médico. Se Ele quiser fazer, Ele faz. Mas Ele quer nos instruir, aleluia, a cada dia. E as pessoas que estão perto de nós, elas vão observar as nossas ações. Não entre em desespero, porque o teu filho está observando.
Não fala qualquer coisa. Não fala o que você está passando. Porque um dia, eu falei demais na minha casa, das provas que eu estava passando. E o meu filho falou para mim assim: mãe, eu não quero ser crente. Sabe por quê? Porque esse Deus que a senhora serve, dá muita prova para a gente. Então, ouça a voz do Espírito Santo e vigie no falar. Tem coisa que é entre nós e Deus. Precisamos clamar para Ele. Precisamos chorar para Ele. Fica em silêncio, porque tem alguém te observando. Amanaia suricanta labacheia. Não apague o Espírito Santo. Não apague esta chama na vida do teu filho. Esses dias atrás eu fui aconselhar uma pessoa. E eu disse para ela: irmã, não fala isso perto da sua filha. Ela disse: que não fala, irmã. Ele precisa saber o pai que tem. Eu falei: não faça isso, porque você está implantando uma mágoa muito grande. Será que você tem joelho para depois orar e tirar esta mágoa através do Espírito Santo? Será o que estamos plantando na vida dos nossos amigos? De alguém que está do nosso lado? Cuidado com as provas que você passa na casa do Senhor. Porque aqui é uma escola. Não tem ninguém perfeito aqui. Perfeito é só Deus. Perfeito é só o Senhor. Eu sou falha. Não olhe para mim, porque você vai cair. Não olhe para o irmão Cleomar. Não olhe para o pastor. Somos seres humanos. Mas existe um que é perfeito. Este chama, aleluia, Jesus Cristo. Aplauda o Senhor, aleluia. Tem muitas pessoas que dizem: por que que o meu filho está rebelde? Eu estou te dizendo nesta noite: está faltando fogo no teu altar. Fogo, porque tem fogo no altar, vigia. Quem tem fogo no altar, fica em silêncio, sabe o que fala. Quem tem fogo no altar, abra a boca na hora certa. Você pode aplaudir de novo a Deus. Porque não sou eu que falo, mas é o Espírito de Deus que está falando. A nossa geração não quer nada com Deus. Está difícil pregar para esta geração. Sabe por quê? Porque nós pensamos alto. Porque nós falamos as coisas que acontecem conosco na nossa vida. As dificuldades que passamos. Mas conta para Jesus. Conta para Jesus. Ele sabe aonde é a tua dor. Conta para Ele. Tem filhos que estão esfriando na fé. Porque os pais estão pagando o fogo. O fogo da fé. De crer que esse Deus é poderoso. Salmo 78 fala que nós precisamos lembrar os nossos filhos, os nossos netos, as maravilhas do Senhor. Não está falando as tribulações, não. Está falando as maravilhas de Deus. As maravilhas do Senhor. Ele é maravilhoso. Ele é conselheiro. Ele é Deus eterno. Ele é um Deus que salva. Ele é um Deus que limpa. Ele é um Deus que purifica. Ele é um Deus que transforma. Ele é um Deus que apaga pecado. Ele é um Deus que limpa, que santifica a nossa alma. É este Deus que nós temos que pregar. É este Deus que provê. É este Deus que não tem nada no meu celeiro, mas eu abro a porta do meu celeiro e falo: Deus proverá. Precisamos ensinar para os nossos filhos. Se eles não se converter depois, aí já não é mais problema nosso, porque a palavra foi plantada. A semente tem que ser plantada. Qual a semente que estamos plantando? Se é a semente da dúvida, se é a semente da incredulidade, se é a semente da malícia.
Deus chamou a atenção de nós sobre a malícia. Sabe, quando entramos na casa do Senhor, ao aceitar Jesus, nós estamos tão puros, e as nossas orações é ouvida na hora, porque o nosso coração está limpo. Mas na caminhada nós vamos ficando impuros, maliciosas, duvidando dos profetas de Deus. Se eu duvidar do profeta de Deus, o milagre não vai acontecer. Sabe por quê? Porque nós estamos olhando para o homem. Eu não sou perfeita, mas o que mora em mim é perfeito. Cuidado com a malícia. Será que essa mulher é de Deus? Será que este homem é de Deus? Será que essa profecia vem de Deus? Para com isso. Quem tem malícia não tem fogo no altar. Mas aqueles que têm fogo no altar, é simples, aleluias. É puro de coração. E é esses que vão herdar o céu. Porque a Bíblia diz, quem vai herdar o céu é aqueles que têm mão limpa e um coração puro. Aleluias! Rei alabachaias. Coração puro. A igreja está maliciosa, mas hoje o Senhor vai lavar as nossas vestes e vai nos purificar nesse sangue. E o nosso altar voltará a ter fogo. Porque sem fogo não dá para ficar. Tem que ter fogo no altar. E eu te convido a ficar de pé nesta noite para receber o fogo de Deus. E eu quero convidar aqui a nossa irmã para estar louvando a Deus. Porque através da oração, Deus trará de novo fogo para o nosso altar. E o fogo continuará a arder, aleluia, no nosso altar. E não se apagará. O fogo vai arder continuamente. Quem vai deixar o fogo continuar no teu altar nesta noite? Aleluias. Cuidado, aleluias. Há uma geração que precisa ver atitudes diferentes. Não é só falar, eu tenho fé. Falar é fácil, eu quero ver agir. Agir com fé. Limpai os vossos corações, assim diz o Senhor. E recebereis o milagre de Deus. Recebereis a cura completa do corpo, da alma e do espírito. Xarabassurianta labaxeia.